die, monster. Holy shit. You don't belong in this world. Fala, meu povo, estamos de volta em mais um episódio desse Mente que Joga Solo, e dessa vez para falar de coisas que não são nada agradáveis, digamos assim. Tá curtindo o nosso conteúdo? Então siga a gente no Facebook e no Instagram, no @MentesIdiotasPodcast, e no Twitter é o @idiotasmentes. Se quiser mandar um e-mail pra gente, escreva para mentesidiotas.podcast@gmail.com. Ouça a gente na Aurelo, é uma plataforma que remunera o criador de conteúdo a cada reprodução de episódio. E não se esqueça de compartilhar esse episódio com a galera e avaliar a gente na sua plataforma favorita ou agregador de podcast. Bom, pessoal, o que eu vou comentar hoje com certeza não é novidade para vocês que acompanham já as notícias, até porque a notícia já meio que deu uma pequena esfriada, né? Mas ainda assim quis comentar um pouco. No dia 27, a dona Microsoft resolveu soltar um comunicado dizendo que vai aumentar o preço do Xbox Series S no Brasil nas próximas semanas. Até a data de gravação desse episódio, esse aumento ainda não entrou em vigor, mas provavelmente vai acabar entrando, a não ser que ela reverta essa história. E assim, o problema não é só o aumento em si. Então, já vamos começar com o seguinte. Primeiro, o valor desse aumento é de quase R$1.000. O Xbox Series S vai sair do preço sugerido de R$ 2.650 para R$ 3.600. O que é, no mínimo, ridículo para a realidade brasileira, né? Porque o Series S dos consoles de nova geração, ele era o mais em conta. Apesar de ter um poder de processamento no geral mais baixo do que o Series X e o próprio PlayStation 5, ele ainda é um console muito competente. Todos os lançamentos que estão saindo para Xbox em geral estão saindo para ele também, com a diferença de que, obviamente, ele vai rodar em resolução mais baixa, com uma taxa de quadros provavelmente menor na maioria dos casos, mas ainda assim, ele é um console bem atrativo e a melhor opção se você quiser jogar, por exemplo, jogos do Game Pass e não pagar muito pelo console. Não bastasse o aumento absurdo, a gente ainda tem outros problemas que também são os seguintes. Esse aumento foi comunicado somente a um site. Esse site não tem uma história muito boa quando se trata de Xbox. Não vou gastar tempo aqui falando ou dando opiniões sobre o site em si, mas ele é um site que não faz comentários muito favoráveis a Xbox nem nada. Costuma, infelizmente, puxar um pouco mais o saco da turma do PlayStation. Então, assim, já é estranho isso. A Microsoft comunicou a esse site diretamente, não comunicou a mais nenhum outro. E, assim, é esquisito porque, assim, a divisão de Xbox, ela tem seus próprios canais de comunicação, né? Tem um blog em português. Pra piorar, também tem as redes sociais. E, assim, não comunicaram nada nesses meios de comunicação oficiais. Só comunicou a esse site. Então, a galera ficou do tipo, ué, por que vocês estão fazendo isso? Sabe? É bem esquisito, bem estranho. Obviamente, isso gerou uma onda de reclamações do pessoal, gerou uma onda de questionamentos e, assim, a Microsoft e principalmente a divisão de Xbox cagou, né? Para esse tipo de reclamação do pessoal. No máximo, responderam com o mesmo tipo de comunicado por e-mail para todo mundo, ou seja, uma resposta genérica que não resolve nada. É uma resposta que não é uma resposta. Simples assim. Então, assim, se você ainda pretendia comprar um Xbox Series S, ou você compra agora, ou, infelizmente, não vai dar para recomendar, porque você vai pagar mais caro no console que é o mais fraco do Xbox. Uma pena. Ou você pula direto pro Series X, que ainda custa um pouco mais caro do que ele, mas eventualmente numa promoção você vai pagar ali uns 4.000, 4.200 em média. Só que, assim, o problema é o tipo de
coisa, né, que está sendo feita, porque se estão fazendo isso com o Series S, a gente já tem que começar a pensar que eles podem tomar, né, esse tipo de decisão ridícula com outros produtos, inclusive o próprio Series X, a assinatura do Game Pass, jogos. A gente não sabe mais o que pode fazer. E assim, é pior ainda se a gente parar pra pensar o seguinte, que a Black Friday tá próxima. Então, um aumento de preços perto da Black Friday, né? A gente tá aí há pouquíssimas semanas. Então, assim, a gente vai acabar batendo naquele maldito efeito do tudo pela metade do dobro, talvez, né? Ou seja, um péssimo time mesmo. Não tem nem muito o que se discutir a respeito disso. Só que assim, não bastasse isso, parece que o pessoal da Xbox resolveu sair na caça às bruxas, porque agora estão pedindo para devolver todos os Xbox emprestados a influencers, portais, sites, reviewers, né? Galera que recebeu o console para poder fazer conteúdo, seja gameplay, seja review do produto em si, né? E, de novo, um péssimo time. Não que a Microsoft não possa, ou melhor, a divisão Xbox não possa pedir isso de volta pro pessoal, porque existem, obviamente, termos de empréstimo, né? Aonde, obviamente, deve estar bem descrito, né? Que o produto está sendo emprestado para fins de criação de conteúdo e que a empresa tem todo o direito de pedir de volta. E é claro, a pessoa que está recebendo isso, ela deve ter recebido uma cópia desse termo, aonde ela vai concordar ou não com isso. Assim, devolver o produto não é nenhum problema, eu não entro nem nesse crédito. O problema, de novo, é o péssimo timing, porque tá batendo tudo junto. Fica parecendo uma tremenda de uma birra, assim, sem motivo nenhum. E, de novo, né, desgraça pouco é bobagem, nos últimos dias a Microsoft também tinha anunciado que ia remover a gratuidade da assinatura do Game Pass Ultimate para os seus funcionários a partir de 2024. E só os funcionários da divisão Xbox é que ainda iam ter esse benefício. No caso, quem não é da divisão Xbox ainda ia poder pagar com descontinho e tal. Só que assim, de novo, um péssimo anúncio, num péssimo timing, que não dá pra assim entender o que é. Sendo que o Phil Spencer, aparentemente, ele não estava a par dessa decisão e ele foi lá e reverteu. Mantém tudo como está. São 3 situações que não consigo ver nenhuma lógica do porquê que foram tomadas, principalmente depois que acabou aquela maldita novela da compra da Activision Blizzard King. Ou seja, a galera tava num tremendo hype, esperando, obviamente, a chegada dos jogos dessa empresa comprada no Game Pass, todo mundo esperando, né, a chegada de novos jogos, assim como aconteceu com a Bethesda, que aí mal foi comprada, começou a aparecer os jogos de Fallout, por exemplo, dentro da biblioteca do Game Pass. Então, assim, por que fazer esse tipo de coisa, sabe? Não faz nenhum sentido prático pra ninguém. E esse tipo de decisão só faz o pessoal ficar pau da vida, com razão, levanta uma onda de reclamações e, é claro, né, dá munição pra galera que já é hater, que só continua sendo mais hater ainda, a galera dos istas em geral, querendo meter o Mario na plataforma e agora conseguiu mais munição. Então, assim, são 3 decisões, né, são péssimas, de novo, num péssimo time, que não deveriam ter acontecido de jeito nenhum, principalmente esse aumento, que é ridículo. Se de fato não acontecer nenhuma medida para mudar isso, a galera vai ficar ainda mais pistola, porque assim, o estrago já tá feito. Foi comunicado, o pessoal já tá puto, não se tem resposta. A Microsoft só, no máximo, afirmou que de fato o aumento vai acontecer, mesmo com todas as reclamações. Então, se não tiver nenhuma reversal disso e o preço realmente aumentar, o Series S vai ficar como um console que não pode ser recomendado para ninguém, e a gente vai para um cenário que é no mínimo curioso, aonde o videogame mais barato à venda vai ser qual? O Nintendo Switch, que eu também tenho minhas reservas com a Nintendo, por conta, inclusive, de problemas que a gente já comentou em episódios lá atrás, no Mentes Idiotas, no episódio que a gente falou sobre as empresas de videogame, a gente já comentou que a Nintendo é uma empresa com a cabeça fechada pra cacete. Ao longo dos últimos anos, ela até deu umas melhoradas com algumas coisas e tal, mas não se engane, ela ainda continua bem fechada, com umas decisões bem
zoadas, mas é aquilo. Vai ficar com o videogame mais barato entre todos os 3 que estão sendo vendidos. Se a pessoa quiser comprar um videogame mais barato, ela vai fazer o quê? Vai comprar um Switch. Ah, ok, jogos são caros pra caramba. Dependendo da pessoa, a pessoa não vai nem esquentar com isso, vai fazer o quê? Vai desbloquear o Switch. Simples assim. Coisa que não dá pra fazer com o Series S direito, né? Tem até uma galera fazendo as gambiarras aí, mas desbloquear mesmo o console, por enquanto, só o Switch. Ou, se a pessoa quiser, a pessoa já vai pular logo pro quê? Ou vai pro Series X, ou ainda vai comprar o quê? Um PlayStation 5 digital, que vai chegar ao cúmulo de estar no mesmo preço pareado ali com o Series S, se o preço dele realmente aumentar, e a galera vai partir para ele. É uma pena. Eu espero realmente que isso não se concretize dessa forma, que esse aumento ridículo seja desfeito, porque, assim, eu só consigo pensar de fato no seguinte: ou a gente tem um sabotador, ou um bando de sabotadores dentro da divisão de Xbox, que estão fazendo isso de propósito para fuder com videogame aqui no Brasil, ou uma coisa que eu me recuso a acreditar, que essas decisões ridículas são internas e sem noção mesmo do pessoal, ou seja, alguém chegou e achou que realmente seria uma boa ideia fazer essas decisões pra galera do Brasil. E assim, se for isso, sério, eu não consigo conceber que alguém tenha esse tipo de decisão e realmente acha que é válido. Existe, obviamente, especulações em cima do fato de que aqui no Brasil a gente não tem uma divisão Xbox de verdade, né? Na verdade, o que a gente tem aqui no Brasil é só um dedinho, vamos dizer, da Xbox Latam, cuja sede é lá no México. Há quem diga que, inclusive, essas decisões podem estar partindo de lá, ou que pelo menos as decisões estão partindo, na verdade, da alta cúpula, mas a Xbox Latam tá cagando pra isso, ou pior, tá contribuindo pra coisa piorar, enfim. Por enquanto, é só pensamento. Mas é assim, é uma pena, porque mata a marca por aqui. Não que eu seja um fanboy de Microsoft, porque na verdade eu não sou. A verdade é que assim, eu comprei o Xbox Series X pra mim como o meu primeiro console da Microsoft, porque eu comprei no lançamento e a ideia era que ele fosse o meu substituto de PC Gamer, porque, pra quem talvez não lembre, ele foi lançado no auge da pandemia, numa época que inclusive os componentes de PC deram uma puta aumentada de preço e tava impraticável você, por exemplo, montar um PC Gamer gastando pouco. Se você quisesse montar um PC para jogar, você ia gastar um absurdo de pelo menos algo em torno de 6, 7 mil reais. Se você quisesse um desempenho no mínimo razoável. Então assim, o Xbox Series X pra mim foi o meu melhor substituto de PC Gamer por um bom tempo. Aliás, por 3 anos. Combinado com o Game Pass Ultimate, que eu já era assinante. Aí sim, eu era assinante já do Game Pass Ultimate há alguns meses antes. Que eu já tava gostando da proposta. Os jogos que estavam ali me serviram muito bem. Gostei pra caramba. Então assim, eu sou um consumidor de Xbox bem mais recente, né? Eu tenho o PlayStation 4 já de longa data, só que não se esqueçam que se a Xbox acabar ou ficar enfraquecido de novo, né, acontecer a mesma coisa que aconteceu na época de PlayStation 4 versus Xbox One, o que vai acontecer é o seguinte: a Sony vai nadar de braçada, fazendo o que ela quiser, o que não é bom a nível de concorrência, porque só através de concorrência é que as empresas se mexem para tentar oferecer coisa melhor para o cliente, para fidelizar ele, para tentar fazer com que o cliente venha para o seu lado. Se a Microsoft ficar de fato mais enfraquecida ainda mais aqui no Brasil, e a Sony nadar de braçada, não se engane, a Sony não vai ser boazinha, como ela nunca foi. E na verdade a Microsoft também não, tá? Estamos falando de duas empresas. Empresa não é boazinha, empresa quer saber de lucro. Só que se você tem concorrência, você se mexe para tentar oferecer coisas melhores que o seu concorrente. Se você não tem concorrente, a empresa não vai se mexer direito para fazer nada. E antes que você pense, mas existe a Nintendo? Não, a Nintendo é um caso à parte, ela tem seu público extremamente fidelizado e ela não precisa sequer entrar na disputa. A disputa atual que a gente tem é Microsoft versus Sony, que inclusive não é o melhor dos cenários. O ideal era que tivesse mais concorrência na história, só que não tem, no momento, ninguém grande o suficiente, ou pelo menos a gente não tem nenhuma grande empresa que quer concorrer com essas duas. Não é o melhor dos cenários, mas ainda assim é melhor que tenha pelo menos esta concorrência. E assim, a impressão que me dá é que, como eu falei, ou tem alguém querendo sabotar a Microsoft, ou melhor, a divisão Xbox por dentro, ainda mais aqui no Brasil, ou alguém realmente tá com as ideias viradas e tá tomando essas decisões de merda.
É, pessoal, atualização aos 45 do segundo tempo, literalmente. No momento que eu tava preparando para fazer a postagem e publicação desse episódio, infelizmente eu fui surpreendido com a notícia de que realmente a Microsoft reajustou o preço do Series S. Se você entrar agora na loja da Microsoft, você vai ver que ele está custando aquela bagatela de R$ 3.599 de preço sugerido. É aquilo, é uma pena. Bem, vai haver o evento agora no final do mês de novembro, né, que é a Xbox Fan Fest, aonde, pelo menos até o momento, né, o Phil Spencer e a Sarah Bond, que são as cabeças à frente da divisão Xbox, confirmaram que vão estar aqui no Brasil. Vamos ver se depois desse aumento absurdo se eles ainda vão aparecer, porque já tem gente avisando que vai fazer protesto, e com razão, né? Porque, como eu já falei várias vezes aqui ao longo desse episódio, esse é um aumento ridículo e totalmente sem noção. Eu espero que eles possam ouvir essa reclamação do pessoal. E também espero que esse protesto seja feito de forma civilizada, porque não adianta sair também dando uma de maluco, porque isso não traz benefício nenhum, só causa problema. Vamos continuar acompanhando aí, vamos ver como é que essa novela se desenrola. Mas infelizmente a semana já não começa bem. Então, é isso, galera. Vou ficando por aqui e até a próxima.